Olá pessoal, vamos para a nossa aula 2, espero que tenham descansado, tomado café, porque agora é a hora mais interessante, a hora que vocês vão descobrir verbas, dinheiro, que é onde todo mundo mais gosta. O que eu vou receber? Aliás, no tempo que eu fiquei no sindicato, das ligações que eu recebia, sempre a dúvida era o que eu vou receber quando eu sair da empresa. Todo mundo tem esse tipo de dúvida, todo mundo só quer saber do dinheiro. Ninguém nem quer saber direito como que vai ser o contrato de trabalho, só quer saber do salário quando entra na empresa. E passado um tempo começa o serviço ficar maçante, o negócio não tá bom, a pessoa só pensa o que eu vou receber quando eu sair. E é isso que eu vou tentar ensinar para vocês agora, vamos lá? Verbos adicionais e indenizações. Adicional noturno. É um negócio que muita gente tem dúvida, tá? Não é porque escureceu que você tem direito ao adicional noturno, não. O adicional noturno a gente divide em 3 categorias: o urbano, rural lavoura, rural pecuário. O urbano, qual que é o horário noturno? Não é anoitecer, é 22 às 5 da manhã. A partir das 22 até as 5 da manhã é considerado noturno e aí você tem direito ao adicional e outras coisas que eu vou explicar agora. Rural lavoura não é 22, é 21 às 5 da manhã, um pouquinho mais cedo. E rural pecuária é das 20 horas às 4 horas da manhã do outro dia. Qual que é a diferença do urbano para os demais? Porque se você olhar aqui, você acha que o urbano tem uma desvantagem, não tem não. Só o urbano tem a vantagem da hora ficta. O que seria isso? 1 hora após as 22 horas, para o direito, não é considerado 1 hora. 1 hora é considerada com 52 minutos e 30 segundos. Para que isso é bom? Como que eu vou fazer essa conta? Isso daqui é bom porque acabou a sua jornada, você vai fazer um somatório não considerando 1 hora e 60 minutos, mas 52 minutos e 30 segundos. E o que ultrapassar as 8 horas, que geralmente é fixado 8 horas, você vai ganhar como hora extra. Então essa é a grande vantagem, tá pessoal? Você não considera 1 hora com 1 hora não. 1 hora para o urbano, 52 minutos e 30 segundos. É essa a contagem que vocês têm que fazer. Já o rural lavoura, o rural pecuário não tem isso. 1 hora é 1 hora mesmo. 1 hora, 60 minutos. E os adicionais? Para o urbano, 20%. Rural, lavoura e pecuária, 25%. Pô, professora, mas como que eu vou fazer esse cálculo? Você só me trouxe 20, 25 percentual, trouxe aqui para vocês. Tem uma fórmula. Pega o salário, divide por 220. Aí você vai descobrir quanto que você ganha por hora. Eu trouxe um exemplo aqui, que é um salário que eu acho um salário decente, 5 conto por mês. Vai lá, se eu ganho 5 mil reais por mês, quanto que vai ser meu valor hora? Pega os 5 mil, pode fazer na sua calculadora, divida por 220, você vai achar R$ 22,72. É o que eu ganho por hora. Mas quanto que seria o meu horário noturno? Acrescenta 20%. Pega esses 22,72 mais 20%. A sua hora noturna vai ser R$ 27,27. Agora as horas extras, que também é um assunto muito polêmico, que gera muita dúvida. Eu vou explicar para vocês agora como que funciona. O que determina a Constituição Federal? O horário pela Constituição Federal é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. É o que determina a lei. Isso para um trabalhador regular. O que passar disso é considerado hora extra. Mas aí tem um detalhe importante. Cada contrato de trabalho é um. Eu posso fixar com a minha empresa para trabalhar 6 horas diárias. Eu posso fixar para trabalhar 4. E o que ultrapassar isso também vai ser hora extra. Então vai depender muito do seu contrato de trabalho. Mas seguindo a regra, 8 horas diárias e 44 horas semanais, que daria 8 horas de segunda a sexta, 4 horas no sábado. O que passar disso, hora extra. E como que funciona isso? Toda a hora extra você tem que receber com um adicional mínimo de 50% sobre a hora. Esse é o mínimo. Por que eu falo mínimo? Porque em convenção e acordo coletivo pode ser fixado um percentual maior. No sindicato que eu trabalhava mesmo, o percentual mínimo nosso era de 60% e no final do ano chegava até a 100%. Então vai depender sempre da convenção ou do acordo coletivo de trabalho para fixar esse percentual. Mas pessoal, não existe só isso, existem outros modelos que também foram trazidos pela nova legislação, pela nova CLT. 30 horas semanais, sem possibilidade de adição, isso daqui está no artigo 58A. 26 horas semanais com possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais, também está nesses artigos.
E a possibilidade de compensação na semana seguinte. 30 horas semanais, se você for contratado nesse regime, você nunca pode fazer hora extra. É essa a diferença. Já se você for contratado para trabalhar 26 horas semanais, você pode fazer até 6 horas extras suplementares. E na semana seguinte, você pode compensar o que você fez. Ou seja, o que significa essa compensação? Significa que no final do mês, você estava contando aí que você ia receber um adicionalzinho, você não vai receber nada. Trabalhou a mais numa semana, na semana seguinte você pode compensar aquilo com folga. E onde que vai o problema? O problema vai aqui no banco de horas. Porque muita gente critica o banco de horas, eu sou uma que critica também. Se você, quando está fazendo hora extra, a cada 1 hora você tem direito a um percentual de 50%, então a cada hora você teria 1h30 de descanso pela lógica. Porque você está trabalhando a mais, está fazendo um regime a mais, nada mais justo que você ganhar mais por isso ou descansar mais por isso. Mas o banco de horas é diferente, a grande maioria fixa a cada 1 hora que você trabalhou, 1 hora de descanso. Ou seja, além do prejuízo financeiro que você tem no final do mês por não receber aquele adicional, você só vai trabalhar 1 e compensar 1. Isso sem contar o desgaste psicológico, o desgaste físico que você tem ao longo do tempo. Mas críticas à parte, vamos entender um pouquinho sobre esse banco de horas, que era um negócio para ser por um tempo determinado, foi criado lá em 98, era para durar uns 2, 3 anos e acabou ficando eterno. O adicional mínimo das horas extras, como eu falei para vocês, 50%. Banco de horas. Acúmulo de horas em um banco para compensação posterior. O que significa esse banco? Vamos lá. Hoje era para eu trabalhar 8 horas, mas meu empregador falou, Rafaela, fica mais 1 hora aí, que o negócio apertou, preciso que você trabalhe 1 hora mais para mim. Ele vai, no final do mês, ao invés de me pagar aquela hora a mais que eu fiquei com adicional, ele vai acumular num banco esse quantitativo de horas. E aí, essa 1 hora que eu trabalhei a mais, eu posso compensar em até 6 meses. Isso se for um acordo individual entre eu e a empresa. Existe uma outra modalidade ainda, se eu chamar um sindicato e fazer um acordo coletivo, de você ter até 1 ano para fruir dessa folga sua, desse trabalho a mais seu. Então, acumulou 1 hora no banco, só 11 meses depois você vai lá e tem direito a usufruir esse intervalo seu. Então, por isso que muita gente é contra o banco de horas, ok? Mas outros gostam, outros preferem pegar a folga depois. Então, qual que é a diferença? Acumulou as horas no banco, a compensação em até 6 meses pode ser feita entre empregado e empregador. Superior a 6 meses, só mediante acordo coletivo com a participação do sindicato da categoria. Agora, se for mensal, se você fez aquela hora a mais e compensou dentro do mesmo mês, aí não precisa nem de acordo, tá, pessoal? Pode ser até tácito, individual ou, se o empregador for bem caprichoso, por escrito. Essa previsão, artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Aí também trouxe para vocês como calcular um explicativo. Você pega o seu salário, divide por 220, achou o valor hora, acrescenta os 50%, você está ganhando R$ 34,08 pela hora, o que era para ser R$ 22,72. Esse daqui pela hora extra. Tem um detalhe importante também que deixa o pessoal comissionado muito chateado. O comissionado não ganha a hora mais o adicional, ele só ganha o adicional. Então você vai lá, pega esse salário, divide por 220 e só o adicional, tá, pessoal, que ele vai ganhar. Aqui eu já tinha feito as contas, eu tô sem a calculadora aqui perto, mas dá algo em torno de R$11 só. Então, que um trabalhador que ganha fixo receberia 34, o comissionado só vai receber o adicional, no caso, R$11 e poucos centavos. Intervalo entre a jornada, que é um negócio que todo mundo gosta, também é hora de parar para comer, para descansar, para ir no centro da cidade comprar as coisinhas. É uma parte que todo mundo gosta. A pessoa já entra pensando no intervalo e já entra também pensando em ir embora. Intervalo entre a jornada. Chegou na empresa, só trabalho 4 horas por dia. Pessoal, eu tenho direito a intervalo entre a jornada? Não, você não vai parar, você vai trabalhar seguido. Vai só no banheiro rapidinho, tomar água rapidinho, não vai ter aquele tempo pro lanche. Agora, se eu trabalho acima de 4 horas até 6 horas, você tem direito a parar 15 minutos. Vai lá, faz seu lanche rapidinho, volta a trabalhar. Trabalho acima de
6 horas, aí o meu intervalo mínimo é de 1 hora e máximo de 2 horas. Isso antes da reforma, tá? Agora deu uma mudada também. Posso diminuir esse intervalo? Pode, em 2 casos. Se houver negociação coletiva prevendo a redução do intervalo para no mínimo 30 minutos, olha aqui o sindicato entrando de novo, negociação coletiva. Chama o sindicato na empresa, faça um acordo coletivo, todo mundo aprovou, o intervalo não vai ser mais de 1 hora não, vai ser só de 30 minutos para parar, comer e voltar a trabalhar. Ou, quando houver prévia autorização do Ministério do Trabalho, os empregados não estiverem laborando em regime de horas extraordinárias e o estabelecimento tiver atendido às exigências legais, entre elas, a de ter um refeitório organizado. Então, quando o Ministério do Trabalho vai lá, vê que a empresa está funcionando certinho, que não faz hora extra com seus empregados, e além disso, quando tiver um refeitório, aí sim pode ter um intervalo reduzido para 30 minutos. Uma coisa bem importante, o intervalo intra-jornada, ele não conta na sua jornada. É algo que todo mundo pensa, ah, conta? Não, não conta. Aqueles 30 minutos que para não é considerado hora trabalhada, ok? Existe também o intervalo interjornada, que é entre um dia e o outro. Período mínimo, 11 horas. Então, se eu sair da empresa às 10 horas da noite, o empregador falou para mim, não, volta amanhã às 6 horas da manhã, que eu tô com serviço extra, eu tô precisando de você. Não pode, tá, pessoal? Mínimo 11 horas de descanso entre uma jornada e a outra. Esse intervalo nunca pode ser fracionado nem reduzido. Lembra que o intrajornada pode? Esse não pode, nem se aparecer sindicato, nem se aparecer Ministério do Trabalho, não pode ter redução. E aqui, você não pode confundir ele com aquele descanso semanal remunerado. O que é o descanso semanal remunerado? Trabalhou 6 dias, um dia seu, um dia para você folgar. Você tem que parar obrigatoriamente após o 6º dia trabalhado. Aqui você não confunde com as 11 horas, tá? Nesse dia que tem um descanso semanal remunerado, você tem direito a ficar 24 horas parado, certo? Acrescenta mais 11. Então, é um mais o outro, 24 mais 11. Um não compensa o outro, eles se somam. E agora a remuneração, que é algo que todo mundo confunde. Tem gente que fala, ah, minha remuneração, fala, acha que é a mesma coisa que salário, não é não. Remuneração é o todo. Nele inclui salário, gorjeta, comissão, adicional, tudo mais. Então, remuneração é o gênero, salário é espécie. Salário é aquela quantia fixa que você recebe todo mês para prestar o serviço para o seu empregador. Aqui, como eu falei para vocês, comissão, que geralmente acontece com vendedores. Prêmios também engloba na remuneração, mas ela não tem um caráter salarial. E as principais verbas são férias, que é o que todo mundo mais gosta. A pessoa já entra na empresa pensando nas férias, já vai começar a fazer a poupança da praia. Esse daqui, pessoal, é bem interessante que vocês parem e leiam todos esses artigos. Os fundamentos estão aqui, no artigo 7º da Constituição Federal, nesses da CLT e essas súmulas. O que é súmula? Súmula é entendimento reiterado dos tribunais. Entendeu tantas vezes daquele jeito que acaba virando quase como se fosse uma lei. Mas não é uma lei, é um entendimento reiterado dos tribunais. Procurem essas súmulas aqui, essas 346, 328 e 450 do TST, que elas são bem importantes. Como que eu faço para ter direito às férias? Entrou na empresa, você vai trabalhar 1 ano. Esse daqui é o que a gente chama de período aquisitivo. 12 meses você tem que trabalhar para adquirir seu direito de férias. Acabou esse meu 1 ano. Pode chegar no meu empregador e falar, tchau, tô saindo de férias? Não. Ele tem mais 1 ano para conceder esse direito para vocês, que seria o nosso período concessivo. É uma escolha minha decidir o período que eu vou para a praia? Não. O seu empregador também vai decidir quando você vai para a praia. É claro que você pode chegar lá, pedir, falar, compre um pacote, eu quero ir, é o mês de férias do meu filho. Você pode conversar com eles, mas a decisão é sempre do empregador. Então, você leva 1 ano para adquirir esse direito e ele tem 1 ano para conceder esse direito. Passou disso, professora, e agora? Multa, tá, pessoal? Nunca pode passar esse período de 24 meses sem vocês saírem de férias.
Se acontecer isso, você tem direito de receber férias em dobro. Por isso é importante que vocês leiam esses artigos, que esses pormenores estão todos lá, ok? As férias também é outra novidade que saiu com a legislação nova. Antes ela só poderia ser fracionada em 2 períodos. Minto, ela não podia ser fracionada não, você podia vender 10 dias e o resto você tinha que tirar de férias. Agora não, ela pode ser fracionada em 3 períodos, então grave essa regra. Suas férias podem ser divididas em 3. E aqui, esses números que eu trouxe para vocês são números mínimos, não tem que seguir isso daqui, tá? Um período tem que ser mínimo de 14 dias, outro período no mínimo 5 dias e um outro período no mínimo 5 dias, ok? Então você pode dividir suas férias em 3. O que acontece mais é o pessoal acabar dividindo por 2, tiro 15, depois tiro mais 15. Mas aí é sempre isso daí, sim, é uma escolha sua. A questão do fracionamento de férias é sempre uma opção do empregado, não do empregador. Você que vai falar para ele, para mim é interessante que eu pare 3 períodos, para mim é interessante que eu pare 2, ou não, eu quero ficar 30 dias fora da empresa, não aguento mais ver você. Então é sempre uma opção do empregado, nunca do empregador. E tem um outro detalhe importante, tá, pessoal? As férias sempre pagas com 1/3 a mais. É 1/3 constitucional. Então, como que eu faço para calcular minhas férias? Bem facilzinho. Vai lá, pega os 5.000, acrescenta 1/3, vai dar 6.666,66. Trouxe até essa figura aqui, porque quando eu vi esse monte de 6 junto, eu lembrei de umas histórias minhas de infância que minha mãe contava. Os fortes entenderão isso daqui, tá? Detalhe importante, que está na súmula 450 do TST. As férias, elas têm que ser pagas em no máximo 2 dias antes de você sair de férias. Para que isso daqui? Para você ter dinheiro para sair de férias. Ele não pode pagar depois. 48 horas antes de você sair, você tem que estar com o dinheiro das férias na sua mão. Ai, ele esqueceu, ou passou o prazo. Você tem direito de receber esse valor aqui, ó, dobrado. Se pagar fora desse prazo de 48 horas, o valor dobra. Você vai receber essas férias em dobro, ok? E também, como eu já expliquei para vocês, se passar o período concessivo, no caso os 24 meses, e não deu as férias, também você vai ter direito a receber essas férias em dobro. Tem também uma outra modalidade nas férias, que é a questão de você vender elas. É uma opção sua também. Apertou, tô sem dinheiro, tô precisando de dinheiro urgente, não quero pegar minhas férias inteiras, quero ficar uns 20 dias fora só e quero vender 10. Posso? Pode. Também é uma escolha sua, tá? Você vende 10 dias, acrescidos de 1/3 e trabalha esses 10 dias. É uma opção. E também, uma coisa que o pessoal tem muita dúvida é a questão das faltas. Faltei, descontou no meu salário no final do mês. Toda vez que você falta, ainda desconta o DSR, então uma falta significa perder 2 dias de salário. Você acha que você já foi punido o suficiente? Não. Então não falta, gente. Não falta, que é um problema grande para vocês. A falta também reflete nas férias e tem uma tabelinha aqui para vocês consultarem. Se você faltou até 5 dias, Deus vai te perdoar, você vai ter 30 dias de férias. Mas se você faltou mais de 6 até 14, só 24. Se você faltou de 15 a 23, só 18. Se faltou de 24 a 32, só 12. Agora, se você faltou mais de 32 dias, você já tirou férias, né? Ficou mais de 32 dias fora da empresa, então você perdeu o seu direito de férias. Lamento por você, você não vai ter férias também. 13º, que é uma coisa que todo mundo ama. Chegou o final do ano, todo mundo pensa no 13º para gastar. Onde que está disciplinado esse 13º? Nessa lei aqui e nesse decreto. Leiam depois, lei 4.090/62 e decreto 57.155.65. Como que funciona a questão do 13º? Entrei na empresa em junho, vou chegar lá no final do ano, vou ter um salário inteirinho para mim de 13º? Não. Férias é proporcional ao tempo que você trabalhou na empresa. Entrou em junho, até o final do ano vão se passar 7 meses, então você vai ter 7/12 de 13º para você pegar. Sempre, pessoal, acima de 15 dias no mês. Então eu fui admitida no comecinho de junho, aquele mês eu vou receber completo, vai ser considerado 1/12.
Agora eu fui admitida no dia 17 de junho, aquele mês não entra. É sempre superior a 15 dias trabalhados no mês. Então, 1/12 por mês, mas sempre acima de 15 dias. E o pagamento? Primeira parcela até o dia 30 de novembro, segunda parcela até o dia 15 de dezembro. Os adicionais. Também é um ponto que todo mundo tem dúvida. Nós temos 2 adicionais. Antigamente existia 3, que era um adicional de penosidade, mas acabou, não pegou esse negócio, ficou só 2, tá? Adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Grave uma coisa. Adicional de insalubridade é risco à saúde. Adicional de periculosidade é risco à vida, risco de morrer. Então, trabalho numa empresa que eu tô com risco de ficar doente, por exemplo, um açougueiro que fica lá, vai lá no ambiente frio, depois sai para um ambiente quente, fica com aquele choque térmico, pega uma pneumonia, não prejudicou a saúde dele? Então, ele tem direito adicional de insalubridade. Um outro exemplo é um mecânico que vai lá, lida com graxa, com óleos minerais, ele também tem direito, porque aqueles óleos são cancerígenos e conforme o tempo passar, ele pode ficar doente por conta do serviço que ele desempenha na empresa. Esses adicionais são divididos em 3. Grau mínimo, 10% sobre o salário mínimo ou salário regional. Só fazendo um parênteses aqui rapidinho. Tem regiões do nosso país que tem um salário regional superior ao salário mínimo. Rio Grande do Sul é uma delas. Então, ao invés de você seguir o salário mínimo, você segue o salário regional. Mas a grande maioria do país segue o salário mínimo mesmo. Então, grau mínimo 10%, médio 20% e máximo 40%. Quem que vai falar que tem direito ao adicional de insalubridade ou não? Sou eu, o advogado, o empregador? Não, sempre um perito, o engenheiro do trabalho, que vai na empresa, vai fazer uma perícia e vai atestar se aquele ambiente é salubre ou não. Tem equipamentos de proteção, por exemplo, para o açougueiro, que o empregador dá, que ele acaba excluindo por completo a insalubridade. É meio difícil, tá, pessoal? Eles falam isso daí para inglês ver. É muito difícil excluir por completo, proteger o corpo inteiro, ter uma bota que proteja o pé, algo que proteja o peito, é muito raro. Mas, se você der equipamentos de proteção e eles forem suficientes, segundo o perito, para tirar essa insalubridade, esse empregado, mesmo trabalhando no ambiente insalubre, não vai ter direito. Então, quem pode dizer se é insalubre ou não, só um perito, ok? O outro adicional de periculosidade, como eu falei para vocês, risco de morrer. Esse é o mais triste de todos. Um exemplo, frentista de posto, tá lá mexendo com gasolina, alguém tá com uma bituca de cigarro, vai, explode, ele morre. Então é um serviço extremamente perigoso. Motociclista, foi adicionado bem recente na nossa legislação, salvo eu ter uns 2, 3 anos só isso. Tá lá, tá dirigindo moto, a gente sabe muito bem que quem dirige moto é o próprio para-choque de tudo, então corre risco de morrer a qualquer momento. Quem mexe com energia elétrica também, aquele pessoal da Energisa que está lá nos postes, pode explodir a qualquer momento, morrer eletrocutado. Então, tudo que for risco de morrer, adicional de periculosidade. Também o pessoal de segurança, roubos, outras espécies de violência física, segurança mesmo, aquele pessoal que trabalha para aquelas empresas que faz o chamado, tem que ir lá cobrir um assalto. Todo esse pessoal, adicional de periculosidade. E tem uma grande diferença aqui. Além do percentual ser único, que é 30%, ele é sobre o salário e não sobre o salário mínimo. Então, se a pessoa está bem, está ganhando lá seus 10, 15 conto por mês, é 30% em cima daquele valor, não sobre o salário mínimo. Essa é a grande diferença entre o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Agora, um tema que todo mundo tem dúvida também, rescisão do contrato de trabalho. Aqui eu trouxe 2 figuras para vocês que são 2 realidades distintas, né? Aqui, quando você é mandado embora, estava feliz, queria continuar nessa empresa, mas me demitiram. E aqui outra realidade, quando você pede dispensa. Muita gente pensa que só tem essas 2 modalidades de dispensa, não é não. Tem muitas outras modalidades, eu vou mostrar para vocês, fiz um resumão aqui, vou explicar bem por alto. Depois eu quero que vocês leiam os slides e aqui eu trago exemplos de um por um. Término do contrato a termo, aquele que eu expliquei lá atrás para vocês, do contrato por prazo determinado, lembra? Entrou na empresa por prazo de experiência, chegou no final daquele contrato dos 30 dias, o empregador não gostou de mim, ele pode me demitir por contrato, término de contrato a termo.
Qual que é a grande diferença? Nesse daqui eu não vou ter direito ao aviso prévio, eu sabia a data que eu ia sair. Vou ter direito só a um saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, enfim. Não vou ter direito a tudo que eu pensaria que teria. Dispensa sem justa causa, essa é a melhor modalidade de todas, é aquela que você sai feliz fazendo conta. Porque você vai pegar aviso prévio, você vai pegar 10º, férias, você vai pegar sacar todo o seu FGTS, ainda por cima você vai ter direito a uma multa de 40% sobre o seu FGTS depositado. FGTS, pessoal, só fazendo um outro parênteses, é um valor que o empregador deposita todo mês numa conta vinculada à sua, 8% do seu salário. Todo mês é depositado nessa conta justamente por um caso de uma dispensa. Ou lá no futuro, quando você pede demissão e não pode sacar, aquele dinheiro é seu. É uma verba que só o empregador paga, não confunda, tá? Porque muita gente confunde INSS com FGTS, uma coisa não tem nada a ver com a outra. INSS é para estar pensando na sua aposentadoria, ou quando você precisar de algum benefício previdenciário, no caso um salário maternidade, um auxílio doença, um auxílio acidentário. INSS é para isso. INSS você paga e o empregador paga também. FGTS não. FGTS só o empregador paga e o percentual é único. 8% do seu salário todo mês ele tem que depositar nessa conta. Dispensa com justa causa é quando você faz uma malandragem na empresa, quando você erra. Foi lá, errei, furtei, fui mal educado com o empregador, briguei com meu coleguinha. Nesse caso você pode ser demitido com justa causa. Anota aí, leiam depois o artigo 482 da CLT. Nesse artigo vai demonstrar todos os modelos de demissão por justa causa. Como que você pode ser demitido por justa causa? Está tudo bem explicado lá. Pedido de demissão, que é quando você pede para sair, não quero mais ficar na empresa, vou lá e aviso o meu empregador. Duas formas, depois vocês vão estudar isso melhor. Se você avisa com 30 dias de antecedência, você não tem desconto nenhum. É a melhor modalidade, tá, pessoal? Avise antes de sair da empresa, faltando 30 dias, aí você vai receber saldo de salário, férias, 13º, só não vai sacar o FGTS, nem vai poder pegar o seguro-desemprego. Agora, quando você avisa para sair no dia seguinte, pode ser descontado 1 mês de salário sobre as suas verbas rescisórias. Temos também a rescisão indireta, que aqui é o contrário da dispensa por justa causa. Aí é quando o empregador faz uma bobeira. Por exemplo, o empregador vai lá, deixa de pagar meu salário por 2 meses seguidos. Eu tenho um motivo para sair da empresa. Eu estou trabalhando porque eu quero receber. Então, você vai lá, você pode entrar com uma ação. Aqui é a diferença também. Você tem que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho e o juiz tem que reconhecer que ele teve uma justa causa para o seu contrato ser reincidido. Então, é essa a diferença, tá, pessoal? A rescisão indireta é a que a gente chama de justa causa do empregador, quando ele dá um justo motivo para você sair da empresa. Mas para você ter direito a ela, você tem que entrar com uma ação e o juiz tem que reconhecer isso. Se ele não reconhecer, no final da ação é como se você tivesse pedido demissão para sair da empresa, ok? Rescisão por acordo, novidade da reforma trabalhista. É quando os dois decidem que quer romper o contrato de trabalho. Eu não estou satisfeito, meu empregador também, a gente chega num acordo e acaba esse contrato. Só que ele não é tão bonito assim não, tá? Muita gente pensava que na rescisão por acordo você ia ter direito ao seguro-desemprego, porque as pessoas faziam isso antes ilegalmente para pegar o seguro-desemprego. Na rescisão por acordo, não. Você vai ter direito a várias verbas, isso vai estar elencado para vocês, mas o seguro-desemprego você não vai pegar. E culpa recíproca, que é algo que eu, na prática, olha que eu faço isso há mais de 10 anos, eu nunca vi, mas existe, tá? Que é quando os dois cometem uma falta grave. Vamos supor que o empregado comete uma falta muito grave, o empregador vai lá e desliga ele por justa causa. Ele entra com uma ação e fala assim, não foi só eu que errei, não. Meu empregador também não estava pagando meu salário por 2 meses, por isso que eu xinguei ele. Aí o que acontece? Entra com uma ação, é caracterizada a culpa recíproca e muda todo o pagamento das suas verbas rescisórias, mas isso fixado em sentença. As verbas pagas nas rescisões. Eu já expliquei um pouquinho por alto para vocês, mas estão todas aqui. Aviso prévio, cumprido ou indenizado, tá? Ele tem uma proporcionalidade. A cada ano que você trabalha, vai acrescentando 3 dias. Então, trabalhei até 1 ano 30, trabalhei mais de 1 ano até 2, 33 e assim por diante, até chegar a 90 dias, ok?
Tudo isso está disciplinado nessa lei aqui, leiam depois, é importante. Saldo de salário, número de dias que eu trabalhei no mês. Fui demitida no dia 10, eu vou ter só 10 dias, não vou ter o salário inteiro para receber. Férias vencidas e proporcionais, 13º FGTS, mais 40%, essas aqui são as verbas mais comuns. E o seguro-desemprego, caso você cumpra as exigências legais, e aqui tem uma explicação bem boa disso nesse site aqui. No material complementar, eu coloquei para vocês um outro slide, que lá explica todas as verbas para vocês, passo a passo em cada modalidade de dispensa. Ó, no término de contrato a termo, você vai receber tal verba. No pedido de dispensa, tal verba. Tá tudo no material complementar, é um jeito que eu encontrei de vocês estudarem material complementar também. Dê uma olhada lá que vai cair na prova, ok? Direito coletivo do trabalho, que é a minha área, é algo que eu gosto de fazer, vou explicar para vocês bem rapidinho. Está disciplinado no artigo 611A e seguintes da CLT, que é o que, pessoal? A gente falou até agora empregado e empresa, certo? Direito coletivo do trabalho, ele envolve uma categoria, aquela categoria por completo. Então, são, por exemplo, a categoria dos bancários, tem a categoria dos comerciários, que é o que eu representava, tem a categoria dos motoentregadores. Então, cada uma categoria separada. E o que o direito coletivo do trabalho faz? Ele disciplina tudo para aquela categoria, não só empregado e empresa, é uma relação de toda a categoria. Por isso que é muito importante a convenção coletiva de trabalho, porque a convenção coletiva de trabalho, ela é feita pelo sindicato só daquela categoria, sindicato laboral e sindicato patronal. Eles se reúnem todos os anos para negociar melhorias nas condições de trabalho para aquela categoria. Então, o empregado do comércio, por exemplo, aqui em Campo Grande, ele não recebe um salário mínimo. O piso é pouquinha coisa a mais, mas ele recebe mais do que o que está disciplinado na lei. O percentual de horas extras para o final de ano é bem maior que 50%. Eles têm uma questão também de um vale-refeição que não está disciplinado em lei, de uma estabilidade para o auxílio-doença. Então, isso daí foi tudo fixado, costurado entre sindicato patronal e sindicato laboral. É isso que é o direito coletivo do trabalho. E qual que é a importância dos sindicatos? Disciplinar esses aumentos de salário, essas melhorias nas condições de trabalho mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva de trabalho é sindicato patronal, sindicato laboral, negociando para toda a categoria. Acordo coletivo de trabalho, a sua empresa chegando até o sindicato para negociar todas as condições dos seus empregados. Então, como exemplo que eu falei para vocês que eu fazia a parte, a Riachuelo chegando na gente falando, olha, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero dar um PLR para os meus empregados, um plano de participação nos lucros e resultados. Então, aquela empresa vem no sindicato para negociar as condições dos seus empregados. Então, empresa, sindicato, acordo coletivo, convenção coletiva, sindicato patronal, sindicato laboral negociando para toda a categoria. E é isso, pessoal. Sei que a aula foi pesada, muita informação, então pare um pouquinho, descansa que já já a gente volta. Até logo!